do Jornal Rio Doce de hoje, uma entrevista de estúdio especial com o advogado Washington Fabbri, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui em Governador Valadares. Boa noite, Washington. Boa noite, Juan. Muito obrigado, pelo convite. Nosso prazer aqui te receber. Washington, o que seria diversidade sexual? Diversidade sexual, ela abrange todas as formas de expressão da sexualidade do ser humano, né? Seja ela hétero, homo, bi, queer, trans e dentre outras terminações da comunidade LGBTQIA+. E tem uma coisa que o pessoal pergunta muito também, e sempre tem essa dúvida, às vezes até se confunde, sobre o que é a diferença entre orientação sexual e sobre a identidade de gênero. Então, a orientação sexual está ligada ao sexo e o gênero que a pessoa sente atração. Por exemplo, um homem que se sente atraído por um outro homem, ele é homossexual. Se a pessoa se sente atraída pelos dois sexos, bissexual. E por aí vai. A identidade de gênero está ligada ao gênero que a pessoa se identifica. Por exemplo, tem pessoas que nascem com o gênero masculino, mas se identificam com o gênero feminino e fazem a readequação de gênero. Isso é chamado uma pessoa trans. Porém, por exemplo, se eu tenho uma mulher trans, que é uma pessoa que nasceu com o gênero feminino, fez a transição uma mulher trans que nasceu com o gênero masculino, mas, porém, se identifica com o gênero feminino e faz essa transição. Ela é considerada uma mulher trans heterossexual, porque ela sente atração pelo sexo oposto, que não é o que ela se identifica como gênero. Sim, tem toda essa questão e a gente sabe que hoje existe o preconceito, né? É uma realidade assim no Brasil, não só no Brasil, mas em todo mundo. Mas tem muita gente que às vezes erra por às vezes não saber. E aí eu queria te perguntar o que você indica para essa pessoa que às vezes quer aprender mais sobre o assunto, para justamente não acabar cometendo esse tipo de preconceito, de injustiça assim, às vezes não sabendo mesmo. O que você indica para quem quer aprender mais sobre isso? Na realidade, o que acontece? O preconceito ele vem daquilo que você não conhece. Né? É muito bom a pessoa que tem interesse de se desconstruir desses conceitos mais antigos, tradicionais, vamos dizer assim, entre aspas, pesquisar sobre a comunidade LGBT, pesquisar sobre o que é sexualidade, né? Porque a gente entende que a sexualidade ela não é algo escolhido, não é algo que virou, ela simplesmente ela é natural do ser humano, e a sexualidade, a partir do momento que o ser humano ele cresce, ele se desenvolve e vai chegando na puberdade, ela se impõe, seja heterossexual, seja bissexual ou homossexual. Entendi. E aí, qual que é o trabalho que você como representante aí da OAB, o que vocês têm realizado dentro da cidade? Qual que foi o avanço e às vezes até o retrocesso sobre esse assunto aqui na cidade? Então, hoje, dentro da cidade, o primeiro foco hoje é a educação. Porque a partir do momento que você educa as pessoas, você começa a combater qualquer tipo de LGBTfobia, seja ela velada, seja ela expressa. Então, primeiro, a gente tem um papel social de educar, falar, olha, não é assim. E depois a gente tem um papel sociopedagógico. O que é? Toda vez que é apurado alguma situação de LGBTfobia, a gente tem o condão de levar as esferas judiciais ao rigor da lei, mas não com incentivo, não com caráter punitivo, mas com caráter pedagógico. Para quê? Para que essa pessoa que incorreu em homofobia, ela não volte a repetir e se recupere. É aquela questão mesmo que você falou de educar a pessoa, né? Da pessoa aprender que aquilo não é o certo e passar a agir da maneira correta. E passar a agir da maneira correta. O respeito, ele é de bom tom, né? Sim. Ele cabe em qualquer lugar. Então, a gente se respeitando, e o respeito passa também por você não incorrer naquela homofobia cordial, que é, por exemplo, eu não concordo com a sua sexualidade, mas eu te respeito. Não, se você não concorda a ponto de expressar isso para alguém, você já não está respeitando. Você já não respeita, porque a sexualidade ela é da intimidade de cada um. Então, não há o que se opinar sobre como a pessoa ama, sobre como ela se expressa, sobre qual que é o gênero dela. Isso não cabe a mim, é da intimidade dela. O meu papel é respeitar aquela pessoa. Washington, obrigado por ter explicado pra gente isso aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando sobre essa questão aí tão importante. Obrigado. Nós voltamos em instantes.